A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, é com muita alegria que estamos mais uma vez, desta feita, a segunda lição do nosso livro Profetas Maiores. Eu espero que esse estudo tenha sido fonte de bênçãos na vida dos irmãos, que a graça e a bênção de Deus esteja na vida de cada um, que Deus ele venha nos abrir o entendimento para conhecermos as riquezas da Tua graça, né? Semana passada nós estivemos estudando o primeiro livro dos profetas maiores, que era o profeta de Isaías. Hoje estaremos fazendo a lição do profeta Jeremias, conhecido também como profeta das lágrimas, né? Porque ele lamentou, ele chorou vendo até mesmo o seu povo sendo destruído, sendo levado para o cativeiro da Babilônia, né? Inclusive existe alguns pontos, né, da lição que abordaremos, que os irmãos já viu no livros históricos, né? Porque no livros históricos fala do livro de Reis, livro de Crônicas, né? E foi nesse período também que o profeta Jeremias ele atuou o seu ministério, né? Então nós vemos uma cronologia aqui do ministério do profeta Jeremias, né? Ele inicia o seu ministério no ano 627 antes de Cristo, né? Ele inicia o seu ministério 608 a.C. Vemos o sermão de Jeremias e a sua prisão. 605 a primeira deportação de Judá. 597 a.C. segunda deportação. 593 a.C. sermão sobre o jugo. 586 a.C. Jeremias na cisterna e a queda de Judá, e 581 a.C. a última profecia de Jeremias, né? Então nós vemos que o ministério do profeta Jeremias foi um ministério longo, de aproximadamente mais de 40 anos de ministério. E devemos lembrar que sobre cronologia, né, nós contamos de Cristo para trás, né, é ordem crescente, né? Então os profetas Jeremias, né, quanto mais quando chegando no 627, no 627 ele antes de Cristo inicia o ministério, né? Então a partir dali para frente, né, é sempre ordem decrescente, né? Enquanto que de Jesus para cá, né, é sempre ordem crescente, né? Porque Jesus ele está no meio da história, ele está no centro da história, né? E pois foi ele que mudou a história, a minha e a nossa história. Então, iniciando já a nossa lição, já estamos em aula já. Introdução. O ministério profético de Jeremias foi o esforço final de Deus para salvar Jerusalém. Então, o que significa dizer? Que Jeremias ele foi o último esforço de Deus, o último aviso de Deus para a nação se arrepender, né? Porque se a nação se arrependesse, Jerusalém, nós vamos ver que Jerusalém não seria destruída, Nabucodonosor não haveria de destruir a nação e não levar o povo cativeiro. Então foi o último aviso de Deus, a última oportunidade, a última chance, foi o profeta Jeremias, né? E nós vamos ver que o povo estava mergulhado na idolatria, na cegueira espiritual, não quiseram ouvir a mensagem do Senhor e não teve outra alternativa a não ser Babilônia
corrigir o povo, né? Deus usando Babilônia para corrigir a nação, disciplinar a nação, vir com juízo sobre o povo que estava se afastando, que tinha se apostatado da fé de Deus, né? Então Jeremias viveu uns 100 anos depois de Isaías. Nos dias de Isaías, Jerusalém escapou da Síria, mas nos dias de Jeremias não escapou da Babilônia. Jeremias foi chamado para o ofício profético em 627 a.C. Jerusalém foi parcialmente destruída em 605. Outra vez devastada em 597 e finalmente incendiada e assolada em 587. Jeremias assistiu às agruras dos seus terríveis 40 anos, o fim da monarquia, a agonia de morte da nação, vulto patético e solitário, último mensageiro de Deus, a cidade santa, que se apegava desesperada e fanaticamente aos ídolos, bradava incessantemente que se arrependesse, Deus o salvaria da Babilônia, de modo que assim como a Síria serviu de cena de fundo ao ministério de Isaías, assim também a Babilônia serviria, né, de ministério ao ministério de Jeremias, né? Então, o propósito de Deus é sempre salvar, né? O propósito de Deus é sempre salvar e não destruir, né? Inclusive, até hoje, a vontade de Deus, o propósito de Deus é sempre salvar, né? Deus sempre mostrou esforço para salvar a humanidade, né? Inclusive tem um texto da Bíblia que vale a pena os irmãos anotarem, está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que está escrito assim, né? Porque isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, né? Então, a vontade de Deus é que todos os homens, sem exceção nenhuma, todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Porém, muitos, né, na verdade, nós vemos que eles não querem ser salvos, né? Essa é uma grande verdade. A situação interna: o reino do norte havia caído, assim como também grande parte de Judá havia sofrido reveses sobre reveses, até que Jerusalém fora deixada só. Continuarão não prestando atenção aos avisos incessantes dos profetas, obstinando-se cada vez mais na idolatria e perversidade. A hora da condenação estava prestes a soar, né? A situação nacional continuava a porfiar a partir de 3 lados: pela supremacia mundial, a Síria, Babilônia e o Egito, né? Então havia essas 3 potências mundiais no período do profeta Jeremias, né? A Síria, a Babilônia e Egito, né? Lembrando que Egito foi a primeira potência mundial, né? Aí depois veio a Síria, mas aí começa a se levantar a Babilônia, e a Babilônia acabou, né, que até mesmo se sobressaindo, né? Vemos aqui por 300 anos a Síria no Vale do Norte do Eufrates, capital Nínive, havia dominado o mundo, mas agora ia se enfraquecendo. Babilônia no Vale do Sul do Eufrates tornava-se poderosa. O Egito no Vale do Nilo, que 1000 anos antes fora uma potência mundial e decaíra, outra vez enchia-se de ambição. Babilônia venceu,
lá pelo meado do ministério de Jeremias, quebrou a força da Síria em 609 a.C. e 4 anos depois esmagou o Egito na batalha de Carquemes em 605 a.C. e por 70 anos regeu o mundo, os mesmos 70 anos do cativeiro dos judeus, né? Mensagem de Jeremias, né? Qual era a mensagem de Jeremias? Desde o começo, 20 anos antes do desfecho da porfia, Jeremias veio insistindo que Babilônia seria a vencedora. Em todas as suas queixas contínuas e amargas contra a impiedade de Judá, as seguintes ideias sempre aparecem, né? Qual era o teor, né, das mensagens de Jeremias, né? Quais a mensagem, as ideias que Jeremias passava? Primeiro, Judá vai ser destruído pela Babilônia, né? Então, por isso que o povo judeu, eles não queriam ouvir Jeremias, né? Por quê? Porque a mensagem de Jeremias era dura, né? Não era uma mensagem que massageava, né, o ego, né? Porque as pessoas, normalmente, elas procuram uma mensagem que, na verdade, enaltece o seu ego, né? Que as mensagens que elas querem ouvir, né? Muitas das vezes a pessoa prefere uma doce mentira do que uma dura verdade, né? Essa que é a questão, né? Segundo, se Judá deixasse sua impiedade, de algum modo Deus o livraria de ser destruído das mãos da Babilônia, né? Então essa era outra mensagem que Jeremias pregava, que se o povo se arrependesse, voltasse a Deus, né, de alguma forma Deus haveria de livrar, né? Porque Deus, ele tem os seus meios, né? Terceiro, mais adiante, quando já não parece haver qualquer esperança de Judá arrepender-se, Jeremias trouxe a mensagem de uma última oportunidade. Se apenas com expediente político ele se submetesse à Babilônia, seria poupado. Chegou numa situação que Babilônia, de qualquer forma, haveria de invadir Judá, né? Mas aí, certa vez o rei, se não me falha a memória, Zedequias, pede conselho a Jeremias, né? E Babilônia já estava prestes a invadir. Então Jeremias aconselha Zedequias, né, a fazer acordos políticos e se render, né, se submeter à Babilônia por livre e espontânea vontade, né? Mas eles não quiseram, né? Judá destruído será restabelecido e ainda dominará o mundo, né? Essa é outra mensagem profética, inclusive é uma mensagem messiânica, né? Que apesar de Judá, do povo judeu, ser destruído, ser desarraigado, ser levado para o cativeiro, Deus ainda restabeleceria a nação e ainda dominaria o mundo, né? Que na verdade aí é o governo, na verdade, de Cristo, né? O governo do Messias, né? O reinado do Messias, né? Inclusive Deus, ele sempre tem uma mensagem de esperança, né? Inclusive para o povo judeu, Deus ainda tem uma promessa para o povo judeu, né? Quinto, Babilônia destruidora de Judá, será ela mesma destruída, para nunca mais se reerguer, né? Onde está a Babilônia agora, né? O povo judeu ainda está lá, né? Israel ainda está lá, mas onde está a Babilônia, né? Então a força de Babilônia também foi quebrada, né? Deus usa a Babilônia como instrumento, né, para disciplinar, corrigir o povo dele, né? Mas Deus também haveria
de disciplinar a Babilônia, destruir, quebrar a Babilônia de tal forma que nunca mais se reerguesse, né? Até hoje, Babilônia, para os irmãos terem uma ideia, ela ficava situada ali mais ou menos aonde que é hoje o Iraque, ali, né? Inclusive Saddam Hussein, ele queria reconstruir os chamados jardins suspensos que Babilônia antigamente tinha, né? Mas na verdade ele não conseguiu, foi frustrado antes, né? Porque Babilônia tinha, na verdade, uma profecia que ela seria destruída para nunca mais se reerguer. A ousadia de Jeremias, sem cessar, advertia Jerusalém para que se rendesse ao rei da Babilônia, tanto assim que seus inimigos o acusaram de traição. Nabucodonosor recompensou por essa advertência ao povo. Não só lhe poupou a vida, né, no caso de Jeremias, né, na verdade, Jeremias ele foi honrado por Nabucodonosor, pela Babilônia, porque eles ficaram sabendo a mensagem profética de Jeremias, né, que era para se render à Babilônia. Então, Nabucodonosor não só lhe poupou a vida, de Jeremias no caso, mas lhe ofereceu uma honraria qualquer que ele quisesse aceitar, até mesmo uma dignidade na corte da Babilônia, né? Está lá em Jeremias, no capítulo 39, versículo 12, os irmãos podem estar até mesmo dando uma olhada. Todavia Jeremias bradava alto e de contínuo que o rei da Babilônia estava cometendo um crime hediondo na destruição do povo do Senhor, e por essa causa, no devido tempo, esse país seria assolado e para sempre, né? Está lá em Jeremias capítulo 50 e 51, né? Então, mesmo Jeremias, que profetizou a invasão da Babilônia para destruir o povo judeu, é o mesmo que profetizou que Babilônia também seria destruída. Agora vamos ver aqui os reis de Judá, né, que foram contemporâneos do profeta Jeremias, né? Qual foram esses reis de Judá? Manassés, 687 a 642 a.C., 55 anos, total de 55 anos, né? Inclusive 10 anos de corregência, muito perverso era o rei Manassés. Reinava quando Jeremias nasceu, né? Quando Jeremias nasceu, Manassés reinava. Amon, 642 a 640, reinou apenas 2 anos. O longo e mau governo de seu pai Manassés selara a condenação de Judá. Também houve o rei Josias, 640 a 609 a.C., 31 anos, foi um bom rei, um grande reformador. Jeremias começou seu ministério no 13º ano de Josias. A reforma foi só exterior, mas no íntimo o povo ainda continuava idólatra, né? Lembrando que a transformação que Deus faz na vida de uma pessoa começa de dentro para fora, né? Começa no interior do homem, no coração, na sua mente, né? Isso reflete no exterior, né? No caso aqui Josias, a transformação, a reforma só era exteriormente, mas no interior ainda continuava no pecado, na corrupção. Jeoacás, 609 a.C., reinou apenas 3 meses, foi levado para o Egito, né? Jeoaquim, né? Lembrando que tem Jeoaquim e depois tem Joaquim, né? Esse é o Jeoaquim, 609 a 597 a.C., reinou 11 anos, francamente favorável à idolatria, desafiou atrevidamente a Jeová,
e era inimigo rancoroso do profeta Jeremias, né? Também o rei Joaquim, 597, reinou 3 meses e foi levado para a Babilônia, né? Depois teve o rei Zedequias, né? Que foi o último rei antes do povo ser levado para a Babilônia, né? Foi nos dias de Zedequias que o povo foi levado para o cativeiro e Jerusalém foi destruída. Inclusive, os filhos de Zedequias foram mortos na sua frente, degolados, né? E Zedequias teve seus olhos vazados, né, arrancados e preso em cadeias, né? Era uma espécie de uma tortura que eles faziam nos monarcas para apavorar as outras nações, né? 597 a 587 a.C., e no 11 anos, de certo modo, amigo de Jeremias, né? Porém, ele era um rei frouxo, né? Mas foi um rei fraco, instrumento nas mãos das autoridades ímpias, né? Então, ele não tinha poder, não tinha palavra, ele era influenciado. Uma hora ele agia de uma forma, outra hora ele agia de outra forma, ele não tinha decisão própria, né? Isso é muito importante, amados irmãos, em nossa vida. Nós precisamos ter decisão própria. Nós não podemos ser levados, né, por influência de um, influência de outro. Não podemos ter duplicidade, né? Tem pessoa que uma hora está bem, a outra hora está mal, né? Uma hora ele está uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está do outro, né? Pessoa que uma hora fala uma coisa e depois outra hora desfaz tudo aquilo que ele falou, né? Então a pessoa precisa ter firmeza nas suas palavras, nas suas convicções, na sua fé, naquilo que acredita, né? E porque esse não era o caso de Zedequias, né? Profetas contemporâneos. Jeremias sobressaiu na brilhante constelação de profetas agrupados à volta do evento da destruição de Jerusalém. Ezequiel foi seu colega de sacerdócio, mais moço do que ele, pregava na Babilônia, no meio dos cativos, a mesma mensagem que ele, Jeremias, pregava em Jerusalém, né? Então, Ezequiel também faz parte dos profetas maiores. Ele pregou entre os cativeiros de Judá, né? E para os irmãos ver como Deus ele é estrategista, né? Enquanto Deus usava Jeremias em Jerusalém, usou Ezequiel no meio dos cativeiros, que estava entre o povo cativo, né? Ezequiel estava no meio do povão. E enquanto isso, Deus usa Daniel lá na corte da Babilônia, né? Então Deus ele tinha servo em Jerusalém, servo no meio dos cativeiros e servo lá na corte da Babilônia, né? Então Deus ele tem sempre os seus servos no lugar certo, na hora certa, para realizar os seus propósitos, né? Então ele pregava a mesma mensagem que Jeremias pregava, né? Por quê? Porque a palavra de Deus ela não pode se contradizer, irmão. Porque se a palavra se contradizer, ela se anula, né? A Bíblia Sagrada às vezes tem alguns textos que existe aparentes contradição, mas a palavra de Deus não tem contradição. Se nós examinarmos melhor, vamos ver que as aparentes contradições
só vai ser aparente, né? Porque a palavra de Deus, ela não pode se contradizer, né? Nós não podemos pregar uma coisa, né, e vir outro e despregar, né? A não ser que o que foi pregado é uma heresia, a não ser que o que for pregado não é bíblico, né? Aí sim, né, nós devemos combater as falsas heresias, as falsas doutrinas, os falsos profetas, né? Inclusive a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo capítulo 4 que nos últimos dias o Espírito expressa, né, que muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, né? Então toda heresia, ela deve ser combatida, porque nós vivemos esses últimos tempos, né, que existem muitas teorias, muitos pensamentos, muitas doutrinas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Negando muitas das vezes a fé, negando o batismo, negando o Espírito Santo, né? Negando até mesmo as ordenanças sagradas, né? Então Daniel, de sangue real, influente no palácio de Nabucodonosor, né? Abacuque e Sofonias, esses faz parte dos profetas menores, que ajudavam Jeremias em Jerusalém. Naum também faz parte dos profetas menores. Acredito que a próxima lição que nós vamos estar estudando o livro dos profetas menores. Eu acredito que hoje não vai ser possível nós terminarmos nessa segunda lição, todo o assunto do livro do profeta Jeremias, porque o assunto é bastante extenso, né? Mas a gente vamos tentar de forma sucinta, né? Resumir de forma sucinta, sem, né, perdermos, né, conteúdos expressivos do nosso estudo, né? Então Naum, que ao mesmo tempo predizia a queda de Nínive, né? Predizia a queda de Nínive. Obadias, que simultaneamente predizia a ruína de Edom, né? A destruição de Edom. E quem é Edom? Os irmãos lembram? Quem é Edom? Edom, né? Edom é Esaú, é os descendentes de Esaú. Esaú é irmão de Jacó, né? Então Edom é uma nação irmã de Israel, né? Porém, Edom era um povo mau, um povo cruel, que se alegrou, né? Se os irmãos, vale a pena nós lermos o livro do profeta Obadias, se os irmãos pegarem para ler o livro do profeta Obadias, se os irmãos pegarem Obadias para ler, o livro de Obadias ele tem apenas um capítulo, né? Em 5 minutos, né? 5, 10 minutos, os irmãos leem o livro do profeta Obadias. Vale a pena ler o livro de profetas Obadias. É uma profecia condenatória, né? É inteiramente dedicada à destruição de Edom, que é o irmão de Jacó, né? A nação irmã, né? Os filhos de Esaú, né? E por que a nação ela foi julgada, foi condenada, né? Porque eles se alegraram com a destruição do povo de Israel, né? Eles se alegraram pela ruína dos seus irmãos, né? Do povo dos filhos de Jacó, né? De Israel. Então eles se alegraram. Não somente se alegraram, que aqueles que até mesmo aqueles que estavam até mesmo despojando a nação, né, aproveitando
que eles estavam em guerra, estavam sendo destruídos, né? E tem aqueles que despojam, ou seja, né, saqueia a nação. Edom era um desses que estava saqueando o povo, né? Então isso é uma grande lição também para nós, que nós nunca podemos se alegrar com a ruína alheia, com a desgraça alheia. Uma pessoa que está de repente lá no poço, né, ou está sofrendo, né? Mas a palavra de Deus, ela diz ao contrário, né? Devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? Nós devemos colocar termos misericórdia, né? O que é misericórdia, né? Miser significa miséria, corde significa oração, né? Colocar o nosso coração na miséria alheia, né? Porém, Edom, ele se alegrou e ainda saqueou os seus próprios irmãos, né? Cronologia do livro de Jeremias. Algumas das suas mensagens têm datas, outras não. As datas indicadas são as seguintes: no reinado de Josias, no reinado de Joaquim, no reinado de Zedequias, né? No Egito, porque Jeremias ele foi obrigado, não foi por vontade própria, né? Mas Jeremias ele foi levado sem o seu consentimento, né, à força para o Egito, né? Porque o povo de Israel estava buscando aliança, refúgio, né? Buscando força no Egito, mas Jeremias disse: olha, a Babilônia virá e destruirá o Egito também, né? Não tem para onde fugir, né? Por isso, aí você vê que o livro não era arranjado em ordem cronológica. O livro não está em ordem cronológica, irmãos. O acontecimento não está em ordem cronológica. Algumas mensagens posteriores vêm primeiro do livro, e algumas no princípio vêm depois. Tais mensagens foram proferidas oralmente e talvez repetidas durante anos, possivelmente antes que Jeremias a escrevesse, né? Inclusive existe alguns rolos, né, das profecias do profeta Jeremias, que Jeremias tinha o seu escrivão, né, que escrevia para ele. Me falha a memória, mas vamos ver mais na frente o nome dele, né? Mas me fugiu da memória o nome dele. Mas aí levava o rolo de livro, né, as profecias de Jeremias diante do rei, e por vezes, né, o rei ímpio se irava, pegava o rolo e jogava o rolo do profeta Jeremias no fogo. Aí Jeremias tornava a reescrever, e com juízos e castigos maiores ainda, né, além daqueles que já estava escrito, né? A redenção de tal livro foi tarefa longa e enfadonha. Pergaminhos de escrever, feitos de peles de carneiro ou de cabra, eram escassos e caros. Deles faziam-se longos rolos, tendo como eixo uma vara. Isso pode explicar em parte a falta de ordem no livro de Jeremias. Após redigir um incidente ou discurso, alguma outra locação proferida anos antes seria lembrado, e ele passaria a escrevê-la, em alguns casos sem datá-lo, enchendo assim o pergaminho à proporção que o desenrolava, né? Inclusive o escrivão de Jeremias, ele chamava Baruque, né? E os irmãos podem estar meditando em Jeremias no capítulo 36, né? Inclusive no versículo 23, onde o rei Joaquim pega o rolo, corta o rolo e lança o rolo de Jeremias no fogo, né? Mas aí Jeremias é ordenado pelo Senhor a escrever outro rolo maior do que aquele, com mais castigos e juízos, né? Começar pelo capítulo 1, irmãos. Saímos da introdução para o capítulo 1 do livro do profeta Jeremias.
a chamada de Jeremias. Foi chamado para uma tarefa difícil e ingrata, né? Ingrata por quê? Né? Porque ele pregava a um povo que não queria ver, né? Muitas das vezes ele foi açoitado, ele foi lançado na cisterna, no calabouço, levou tapa na cara, era desprezado, né? Então era uma tarefa difícil e ingrata, assim como Moisés, né? Porém, o importante, né, de tudo é que eles estavam fazendo a vontade do Senhor. Isso é o que importa. No ministério cristão, né, no ministério cristão, o importante, devemos lembrar que estamos fazendo a obra do Senhor, fazendo para o Senhor, né? Às vezes tem vivas, mas só que às vezes tem vaias também, né? Inclusive Moisés, o povo, os 40 anos no deserto, irmãos, murmurava contra Deus e contra Moisés, né? A ingratidão daquele povo. Imagina Moisés, os 40 anos no deserto, ouvir as queixas e a ingratidão daquele povo, né? Então era uma tarefa, não era para qualquer um, né? Assim como o ministério cristão também, né? Não é para qualquer um, né? A Bíblia Sagrada, ela diz no livro aos Hebreus, né, que ninguém tome para si essa honra, a não ser aqueles que foram chamados, como foi Arão, né? Quer dizer, um chamado divino. Foi com relutância que aceitou a responsabilidade, né? Jeremias relutou, né? Assim como Moisés. A chamada soou-lhe os ouvidos quando ele era ainda criança, né? Ele disse: Senhor, eu sou apenas uma criança, não sei falar, né? Mas a criança, não que ele era pequeno, mas provavelmente tinha uns 20 anos, né? Ele era de Anatote, era o lugar da sua residência, ficava a 40 quilômetros a noroeste de Jerusalém, hoje chamado Anata, né? No capítulo 1 fala sobre a panela ao fogo, no versículo 13 significava o exército babilônico. O discurso inicial refere-se à destruição de Jerusalém pela Babilônia, né? Inclusive também tem um versículo que vale a pena nós fazermos referência, que é no capítulo 1, no versículo 18, né? Onde Deus ele prepara, capacita Jeremias, né? Porque Deus ele não chama capacitado, né? Mas ele capacita todo aquele que chama, né? E Deus ele disse para Jeremias: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra todo o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, né? Então, somente essa capacitação, essa graça divina para que Jeremias pudesse, né, exercer o seu ministério, né? Por isso que todos nós também, todo cristão, ele precisa de uma capacitação divina e uma graça divina para que possa vencer o mundo, vencer o pecado, vencer o diabo, né? Inclusive Efésios 6:10 diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, né? Contra as hostes, contra as potestades, né, da maldade. E diz a palavra, portanto, revestir de toda a armadura de Deus, né? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, se estivermos revestidos do poder de Deus, da graça de Deus em nossa vida, né? O Senhor diz a Jeremias, né? Até mesmo será como colunas de ferro, muros de bronze, né? O que significa isso, né? Aguentar pancada, né? Então Jeremias aguentou, né? Nós precisamos aguentar. O obreiro, ele precisa, na verdade, aguentar pancada, né? Capítulo 2.
Apostasia de Israel. Numa repreensão patética e apaixonada da sua idolatria desenvergonhada, Israel é comparado a uma esposa que abandona o seu esposo em troca de associações promíscuas com outros homens, fazendo-se assim prostituta pública, né? Então a apostasia, a idolatria, né? Ela é comparada à prostituição, né? Comparado a esposa que deixa o seu marido, né? O marido que deixa sua esposa. Então a apostasia, a idolatria, ele é comparado a um pecado de prostituição. Capítulo 3, Judá é pior do que Israel. Capítulo 2, Israel significa a nação toda. Neste significa o reino do norte, que 300 anos antes havia se apartado de Judá e 100 anos antes havia sido levado cativo pela Síria. Judá, fechando os olhos à significação da queda de Israel, não só não se arrependia, como sob o longo e ímpio reinado de Manassés se afundava mais e mais no abismo da depravação. É predita a reunificação de Judá e Israel, né? Por que Judá era pior do que Israel, né? A nação do norte que foi destruída pela Babilônia, né? Porque a nação do norte foi destruída pela Babilônia e Judá viu, né? E a Judá viu, a nação do reino do sul viu, né? Acontecer tudo isso, né? Mas ela não se arrependeu e pegou o mesmo caminho, né? E acabou tendo o mesmo destino, né? Foi a destruição pela Babilônia. Capítulo 4, a desolação de Judá que se aproxima. Este capítulo descreve o avanço dos exércitos devastadores babilônicos que destruíram Jerusalém em 605 e 587 a.C. Em parte, pode também referir-se à invasão dos citas, que precedeu de pouco a dos babilônios, né? No mesmo ano da chamada de Jeremias, enxames enormes de bárbaros vindos do norte aterrorizaram as nações do sudoeste da África. Deram um golpe terrível no combatente poder assírico, né? Capítulo 5, a depravação total de Judá. Não havia nenhum justo sequer, né? Jeremias 5:1. Generalizada e promíscua a satisfação sexual até entre pessoas casadas, como a de animais, zombava dos avisos do profeta quanto ao castigo iminente, inteiramente dados a fraude, a opressão, furtos, todos satisfeitos com a corrupção do governo, né? Os irmãos podem conferir lá Jeremias capítulo 5, versículo 30 e 31, né? Quanto aos falsos profetas, abordaremos no capítulo 23. Nesse capítulo também fala sobre os falsos profetas que Jeremias enfrentou, mas no capítulo 23 estaremos comentando. Capítulo 6, a destruição vinda do norte. Descrição profética vivida da destruição de Jerusalém às mãos dos invasores babilônios. Duros e cruéis, o que mais tarde sucedeu nos próprios dias de Jeremias, repetidamente, ano após ano, como neste capítulo, nos versículos 16 ao 19, adverte-os com insistência patética que no arrependimento estaria sua última oportunidade possível de escapar da ruína, né? Capítulo 7, o arrependimento, sua única esperança. Este é um dos apelos de Jeremias de lacerar corações, no sentido de que se arrependesse, baseado na promessa divina, admirável, de que se apenas o povo der ouvidos ao seu Deus, Jerusalém jamais cairia. Inclusive Jeremias 7,
O versículo 5 diz: mas se deveras melhorarem os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras converteres juízo em um homem entre o seu companheiro, e não oprimires o estrangeiro, e o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Essa era a promessa divina, se houvesse um verdadeiro arrependimento. Com todas as suas práticas abomináveis, e embora houvesse levantado ídolos no templo, mantinha uma consideração supersticiosa para com este o culto lá celebrado. Parece julgar que acontecesse o que acontecesse, Deus não permitiria que Jerusalém fosse destruída, visto que o templo lá estava. Lembra-lhes Jeremias o exemplo de Siló. Jesus citou as palavras de Jeremias, aplicando-os ao templo dos seus dias. Em Mateus 21, versículo 13, a rainha dos céus, nos versos 18, é Astorete, a principal divindade feminina dos cananeus, cujo culto se acompanhava das mais degradantes imoralidades. Inom era o vale do lado sul de Jerusalém, onde crianças eram queimadas em sacrifício a Moloque. Veio depois a ser usada como sinônimo de inferno, que é Geena. Então essas eram as abominações, as idolatrias que Israel estava praticando, moralidade, sacrifício de crianças, para vermos como Israel estava sendo influenciado pelas nações pagãs vizinhas dos seus dias. Capítulo 8. Passou a cega, perfeitamente consciente da fertilidade dos seus apelos e repreensões. Jeremias fala da assolação iminente de Judá, como se a houvera sido consumada. Falsos profetas, a insistência deles sobre a segurança de Jerusalém constituía um dos mais difíceis problemas para Jeremias. Então, os falsos profetas diziam que não haveria de acontecer isso que Jeremias estava falando, que a nação estava em segurança, que a nação tinha o templo de Deus no meio deles, a presença de Deus, a arca, mas, no entanto, a palavra desses profetas era enganosa. O povo, na verdade, tinha se apostatado da fé em Deus, e, na verdade, as consequências estavam chegando para aquele povo. Capítulo 9, o profeta de coração despedaçado. Jeremias, homem de dores, no meio de um povo entregue a tudo quanto era vil, chorando dia e noite quando pensava na tremenda retribuição que estava prestes a vir. Andava pelo meio deles, pedindo, argumentando, persuadindo, convidando, implorando que abandonassem a impiedade, mas em vão. Capítulo 10, o Senhor, o verdadeiro Deus. Parece que a ameaça da invasão babilônia incitava o povo de Judá a grande atividade manufatura de ídolos, como se esses os pudesse salvar. Deu isto ocasião a Jerusalém de lembrar-lhes que o que faziam não somente era inútil, como até agravava mais o pecado já em si horroroso, como que cometia contra Deus. Então, os ídolos não podiam os salvar, somente Jeová, somente o Senhor poderia salvar aquele povo do cativeiro. Capítulo 11, aliança violada. Este capítulo parece pertencer ao período da
reação que se seguiu ao grande reforma de Josias, como se narra em 2 Reis, capítulo 23, quando o povo restaurava seus ídolos, renunciando à aliança que havia pouco tinha feito, né? Porque Josias foi um grande reformador, né? do culto ao Senhor. Josias era um homem reto, né? Foi um dos únicos, né? Um dos poucos que, na verdade, serviu ao Senhor, como fez Davi, porque a maioria dos reis, os reis do reino do sul, né, foi todos eles apostatados da fé. Capítulo 12, a queixa de Jeremias, constatando seus sofrimentos com aparente prosperidade daqueles contra quem pregava e que ridicularizava suas ameaças. Queixava-se Jeremias da maneira de Deus agir. A resposta de Deus implica em maiores tribulações que lhe estavam reservadas, inclusive entre os seus próprios familiares, né? Os irmãos veem a aflição do ministério de Jeremias, né? Que até seus próprios familiares, a sua família, conspirava contra ele, né? Os irmãos podem observar em Jeremias capítulo 12, versículos 5 e 6. A prosperidade da nação terá um fim, né? Ela vivia a nação num período de prosperidade e tinha um falso senso de segurança, né? A prosperidade, já disse uma vez, que a prosperidade ela dá um falso senso de segurança, né? Mas a verdadeira segurança não está nas riquezas, não está no dinheiro, não está na saúde, né? A verdadeira segurança está em Cristo, está em Deus. Mas também tinha promessa que no futuro haverá restauração, né? Claro, Jeremias profetizou 70 anos de cativeiro, né? Mas depois dos 70 anos, Deus novamente haveria de restabelecer o seu povo, o remanescente, aqueles que restaram a sua pátria. Capítulo 13, o cinto estragado. Jeremias fez considerável uso de símbolo em sua pregação. É provável que o cinto fosse ricamente adornado, chamava atenção quando ele andava pelas ruas de Jerusalém. Agora apodrecido, roto e sujo, servia para atrair a atenção por sua feiura, né? Deus ordenou a Jeremias se cingisse com o cinto, né? Um belo cinto, né? Depois de algum tempo, pediu para que Jeremias enterrasse o cinto até ele se apodrecer, e depois ele começa a andar com o cinto apodrecido, né? O que significava isso, né? Então, aglomerando-se o povo curioso ao redor dele, dava-lhe isto a oportunidade de explicar que o mesmo modo Judá com que Deus se havia cingido para andar entre os povos, antes belo e glorioso, agora deteriora-se e seria lançado fora, né? Como cinto estragado, né? Capítulo 14, 15, a intercessão de Jeremias. Uma seca prolongada havia privado a terra de alimento. Embora o povo o odiasse, dele mofando e procurasse várias vezes matá-lo, o coração de Jeremias confrangia-se ao vê-lo sofrer. A intercessão que fez diante de Deus em favor desse povo aproximou-se tanto do Espírito de Cristo que não se tem outro exemplo igual no Antigo Testamento, né? O que se chama gruta de Jeremias, né? Então Jeremias é considerado o profeta das lágrimas, porque ele orou, ele chorou, ele se lamentou sobre este povo, né? Mas no entanto não houve cura, né? Para aquela ferida, né?
Somente com o juízo divino o povo haveria de ser curado da idolatria, né, como aconteceu. Um dos lugares retirados a que ele, segundo se diz, se recolhia para chorar, ficava no sopé do próprio outeiro, em que 600 anos mais tarde foi erguida a cruz de Cristo, né? Então, no mesmo lugar, o sopé daquele monte lá, foi erguida a cruz de Cristo, próxima à gruta de Jeremias, né? Capítulo 16. Jeremias é proibido de casar, né? A vida doméstica dos profetas, em alguns casos, usava-se como reforço do significado da pregação deles. Isaías e Oséias foram casados e deram aos filhos nomes representativos das principais ideias pelas quais se abatiam. Jeremias recebeu a ordem de ficar solteiro, né? Está lá em Jeremias capítulo 16, versículo 1. Deus, ele deu ordem para Jeremias não se casasse, né? Por quê? Né? Não é porque Jeremias não podia se casar, não é porque Deus era contra Jeremias se casar, mas para que Jeremias ia casar? A Babilônia estava para invadir a cidade, né? Nós vamos inclusive ver no livro de Lamentações de Jeremias, se os irmãos lerem o livro de Lamentações, os irmãos vão observar que Jeremias escreve, né? Ele foi testemunha ocular de todo o sofrimento, de toda a destruição, de todo o mal, né, que a Babilônia causou àquele povo, né, da destruição que a Babilônia fez ali. Não poupou homens, mulheres, criança, né? Então, para que Jeremias ia constituir uma família, né, sendo que aquela cidade estava condenada à destruição, né? Então seria apenas para acarretar preocupação e sofrimento, né? Aumentar o sofrimento do profeta, né? Porque eles viviam em tempos de guerra, né? Inclusive o apóstolo Paulo também mais tarde, ele até aconselha não se casar, né? Ser como ele, mas por quê? Por causa que também no período da igreja primitiva ele estava em grande perseguição. O Império Romano estava caçando os cristãos, né? Prendendo os cristãos. Então eles iam ter família só para ter sofrimento. Jeremias ia ter sua família para quê? Só para ver o sofrimento, né? Aumentar mais ainda o sofrimento do profeta. Então por isso que ele foi aconselhado não casar, né? Como uma espécie também de pano de fundo simbólico para suas persistentes predições de matança iminente, que aproveita criar família só para ser assassinada na horrível carnificina preste a desencadear-se sobre os habitantes de Judá. Note-se outra vez a promessa da restauração futura, né? Então, na verdade, pouquíssimas pessoas, camponeses, foram poupados, né? A grande parte, irmãos, na invasão da Babilônia, foram mortos, foram destruídos, né? Homens, mulheres, crianças, velhos, né? Porque, na verdade, irmãos, nós às vezes não entendemos muito bem o significado disso, porque nunca passamos por uma guerra, né? Nunca passamos, graças a Deus, né? Tomara a Deus que nós sejamos arrebatados antes, né? Que haja uma outra guerra, né? Nós vemos, embora nós, na nossa própria geração, nós estamos vendo o que Jesus diz, né? Guerras e rumores de guerra, né? A pólvora já está aí, apenas uma fagulha, né? Um risco para explodir uma terceira guerra mundial, né? Isso é uma grande realidade, né?
E na guerra, irmãos, né? Na guerra não é poupado ninguém. Ninguém é poupado. Essa que é a grande verdade. Capítulo 17. O pecado de Judá. Né? Inclusive, no capítulo 17, o Senhor diz que o pecado de Judá está gravado em ponteiro de diamante. Né? Então, estava bem gravado. Né? Sua derrocada inevitável, todavia, proclama-se outra vez a promessa de que, se voltasse para o Senhor, Jerusalém permanecerá para sempre. Né? No capítulo 17 também, o profeta diz que maldito é o homem que confia no homem, né? Mas bem-aventurado o varão que confia no Senhor. Nossa confiança está em Deus. Inclusive, se os irmãos quiserem dar uma meditada, está lá no capítulo 17, versículos 5 ao 7, né? Maldito é o homem que confia no homem, faz dobrar a sua força e aparta-se do Senhor. E bem-aventurado, né, é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Glória a Deus por isso. Capítulo 18. O vaso do oleiro. Uma ilustração muito adequada do poder que Deus tem de alterar os destinos de um povo. Jeremias usou como base de outro apelo à nação perversa, para que emandasse sua conduta, mas foi debalde, né? Um capítulo bastante conhecido, né? Bastante lido, né? Por todos nós cristãos, né? Capítulo 18, o vaso na mão do oleiro, que o vaso que o oleiro estava fazendo caiu-se e quebrou, mas que Deus, ou seja, o oleiro, pegou aquele barro e tornou fazer outro vaso conforme lhe parecia bem, né? Mostra que Deus ele poderia restaurar a nação novamente, fazer da nação de Israel um vaso novo, né? Que o povo na mão de Deus, né, é como barro, né, na mão do oleiro, né? Quem somos nós, né? Deus é maior. Deus ele tem poder sobre o barro. Ele tem poder sobre as nossas vidas, né? Capítulo 19. A botija pode ter sido de fabricação esmerada, foi quebrada de propósito na presença dos chefes de Jerusalém, como meio impressionante de tornar a anunciar a ruína que pendia sobre a orgulhosa cidade. Alguns outros símbolos empregados por Jeremias a fim de chamar a atenção para a sua pregação foram o cinto, a obstinência do casamento, o vaso do oleiro, as brochas e candizes, a compra de um campo, né? Quer dizer, Jeremias profetizou que Babilônia ia vir destruir a cidade, né? Como é que você vai comprar uma casa, comprar um campo, sendo que a cidade está para ser destruída, né, invadida, né? Aqui Jeremias estava mostrando assim, mostrando uma esperança futura, né, que ainda a cidade seria restaurada, né? Ainda se compraria campos, se compraria casas, né? Se negociaria naquela cidade. Capítulo 20, Jeremias é preso. Jeremias saiu direto do encontro com os chefes do vale de Inom para o templo e começou a proclamar ali a mesma mensagem ao povo, né? Interessante nós vemos que Jeremias ele pregava sempre a mesma mensagem, né? Por quê? Porque a palavra de Deus não muda, né? A palavra de Deus não muda, não mudou e não mudará. Deus, diz a Bíblia, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mensagem era a mesma, né? Por algumas vezes Jeremias foi persuadido, né, a proclamar outra mensagem, mas ele continuava a pregar a mesma mensagem, né? Nós,
como cristão, devemos continuar pregando. E pregando o que? A mesma mensagem. E qual é essa mensagem? Essa mensagem é a mensagem do Evangelho, né? A mensagem de salvação, a mensagem do arrependimento, da graça de Deus, né? A mensagem da cruz, né? Ela continua sendo a mesma, né? É o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. A mensagem, ela continua, é a mesma, né? Os tempos, as épocas, ela podem mudar, mas a mensagem, ela continua a mesma, né? Por isso, Pazur, um dos principais funcionários do templo, o prendeu no tronco, Jeremias 22, que era uma peça de madeira onde se prendia os pés, o pescoço e as mãos, de modo a manter o corpo numa posição forçada e dolorosa, né? Isso provocou da parte de Jeremias outra reclamação violenta contra Deus, né? Jeremias 20, versículos 7 e 8. Capítulo 21, começa o assédio. Embora este capítulo figure na parte anterior do livro, pertence aos últimos dias de vida de Jeremias. O rei Zedequias, apavorado com a aproximação do exército babilônio, apela a Jeremias para que interceda junto a Deus. O profeta aconselha que entregue a cidade aos babilônios, a fim de salvar a vida do povo, né? Mas nós já sabemos, né? O rei ele não acata o conselho de Jeremias. Capítulo 22. Avisa ao rei Jeoaquim. Este capítulo pertence ao reinado de Jeoaquim, rei duro, perverso e cruel. Salom referido no versículo 11, foi Jeoacás, que foi levado para o Egito e lá faleceu. A morte miserável de Joaquim, está lá em Jeremias 22, 18 e 19, é indicada em 2 Crônicas 24, 6, né? Também 2 Crônicas 36, 6, né? Jeconias, Joaquim, segundo Jeremias 22, 30, não teve filhos, porém eles diz que não teve sim, porém eles o teve. 1 Crônicas 3, 17. Mateus 1, 12, dos quais precedeu Cristo, né? Jesus era da linhagem de Davi, esses reis também pertenciam à linhagem de Davi. Então Jesus ele pertenceu, dos quais procede Cristo. Porém ele e seu tio Zedequias foram os últimos reis terrestres assentando-se no trono de Davi. Marca o fim do reinado temporal de Judá. Significa que não filhos sucessores no trono, né? Capítulo 23, os falsos profetas, né? Nós falou que ia falar sobre os falsos profetas. Graves acusações contra os chefes do povo de Deus. A denúncia mordaz que Jeremias apresenta contra os reis davídicos fornece o fundo de cena para que uma visão prévia do Messias davídico vindouro. Quanto aos falsos profetas, era eles o maior obstáculo à aceitação das prédicas de Jeremias, né? Então Jeremias pregava uma coisa, né? E os falsos profetas pregavam outra, né? Fazendo assim o povo confundir, né? Mas se tem os falsos profetas, é porque existe os verdadeiros, né? E Jeremias era o verdadeiro. Por que ele era o verdadeiro? Porque a palavra do profeta verdadeiro, ela se cumpre, né? E dos falsos profetas, como é mentira, não se cumpre, né? E as de Jeremias cumpriu, né? E costumamos dizer também que os falsos profetas, né, hoje, ou seja, nos dias de hoje existe falso profeta, né?
com certeza existe. Jesus disse que se levantaria os falsos profetas, né, e enganaria a muitos, né? Mas os falsos profetas, irmãos, ele na verdade é um castigo de Deus aos falsos crentes, né? Então, pessoas que querem ser massagear do seu ego, querem ouvir palavras doces, palavras suaves, né? Receba isso, receba aquilo, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai conquistar, né? Enquanto na verdade a palavra de Deus, né, ela não massageia o ego de ninguém, e a palavra de Deus, ela é verdade. E o mais importante, né, é ouvirmos muitas das vezes uma dura verdade do que uma doce mentira, né? E tem muitas pessoas que preferem uma doce mentira do que uma dura verdade, né? Então era uma das maiores barreiras para Jeremias, eram os falsos profetas, né? Homens que alvoroçavam entre os profetas de Deus, pregavam os seus próprios sentimentos e serviam os seus próprios fins, né? Porque o falso profeta, ele faz isso, né? Ele prega coisas da cabeça dele, profetiza coisas dos seus sentimentos, né? Da cabeça dele, né? Uma visão sempre humana, né? E servia os seus próprios fins, né? Inclusive brandava dizendo Jeremias mente, né? Chamava Jeremias de mentiroso, né? Então aquele que era o verdadeiro era tido por mentiroso, e muitas das vezes que era mentiroso era tido por verdadeiro, né? Somos profetas de Deus, e Deus nos tem dito que Jerusalém está segura, né? Isso que dizia os falsos profetas, né? Capítulo 24, os 2 cestos de figos. Os figos bons representavam o melhor do povo, que foram levados à Babilônia, no cativeiro de Joaquim, em 597 a.C. E antes, inclusive Ezequiel e Daniel. E os figos ruins, aqueles que ficaram em Jerusalém, intentavam com a ajuda do Egito resistir à Babilônia, né? Então, capítulo 24 fala sobre os 2 cestos de figos, né, bons e figos ruins, né? Os bons foi levado para o cativeiro, né? E os ruins ficaram. Por quê? Porque haveria de ser destruído pela Babilônia, né? Capítulo 25, predito 70 anos de cativeiro, né? Foi isso na primeira parte do reinado de Joaquim, Jeremias 25, 1. Cerca do ano 606 a.C., quando todo o povo conhecido começava a ser pisado pela Babilônia. O fato notava que se prediz a duração exata do domínio babilônico, né? Então, a profecia ela foi certeira, né? Porque ela vinha de Deus, né? E Deus, ele não mente, Deus, ele não erra, Deus, ele não se engana. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Se ele falou que vai curar, ele vai curar. Se Deus, ele falou que vai operar, ele vai operar. Se Deus, ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não erra, né? É uma profecia surpreendente, a não ser pela revelação direta de Deus. Não havia a mínima possibilidade de Jeremias conhecer isso, né? Então ele profetizou 70 anos de cativeiro, e foi realmente os 70 anos de cativeiro. Babilônia, ele teve o seu domínio durante 70 anos, né? Depois nós vimos que os medos e persas assumem o governo através de Ciro, e é decretado para os judeus voltarem para a sua terra, né? Então a palavra de Deus, ela é a verdade, né? Capítulo 26, Jeremias é julgado perante os príncipes. Seus acusadores foram os sacerdotes e os falsos profetas, né? Jeremias, porém, contava com amigos entre os príncipes, especialmente um por nome de Aicão,
que o livrou da morte. No entanto, um dos profetas, seus colegas, chamados Urias, não teve a mesma sorte. Né? Capítulo 27 e 28, brochas e canzis. Jeremias pôs ao pescoço uma canga, canzis, igual a dos bois, e andou pela cidade, dizendo: do mesmo modo a Babilônia porá uma canga nos pescoços deste povo. Então ele andou com uma canga, um canzis, ou seja, um jugo, que se coloca, que se prende ao pescoço do boi quando vai arar a terra. Então Jeremias ele colocou isso sobre o seu pescoço e começou a andar pela cidade, e a pregoar, que assim Babilônia faria com aquele povo. Então nós vemos as profecias, pregação, os ensinos dos profetas através também de se utilizando de meios, de ilustrações visuais. Você vê que Jesus ele também utilizou esse ensino, que é um método, um método visual de ensino que faz gravar na mente, na cabeça das pessoas. Quem não lembra a história quando Jesus estava no templo e pergunta para Jesus se era lícito pagar o imposto a César, e aí Jesus ele pega uma moeda romana e pergunta, de quem que é essa imagem, essa esfinge que está na moeda? Aí o povo falaram, é de César, Então aí Jesus diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um dos falsos profetas, Ananias, desaforadamente quebrou a canga. Então um falso profeta pegou a canga lá e quebrou a canga, quebrou o jugo de madeira. Mas no entanto, Jeremias ele se calou, falou: o Senhor o Senhor tem determinado apenas o mal contra a cidade, você vai pregar o bem, Mas só que mais tarde Deus ele fala com Jeremias, Aí Jeremias entende que aquele profeta era um profeta falso, E Deus usou Jeremias a dizer que jugo de madeira você quebrou, canga de madeira você quebrou, mas só que eu vou colocar uma canga de ferro, o jugo de ferro, Eu seria melhor que deixasse de madeira mesmo, não devia ter quebrado, E como castigo morreu dentro de 2 meses ainda esse falso profeta, lá em Jeremias capítulo 28, 28 inteiras, os irmãos leram, os irmãos vão ver esse episódio. Capítulo 29, a carta aos exilados, escrita depois que o rei Joaquim e o melhor do povo tinha sido levado à Babilônia, aconselhando-os a ser cativos pacíficos e obedientes, e prometendo-lhes que voltaria à pátria depois de 70 anos. Jeremias 29, versículo 10, que é uma carta, uma espécie de uma carta de consolo, Carta de consolo, uma carta de esperança, dizendo eles serem pacíficos, pacientes, obedientes ali na Babilônia, que Deus haveria de visitar o seu povo ainda, inclusive até o próprio livro de Lamentações de Jeremias também era uma espécie de uma carta enviada ao povo cativeiro, para consolar e dar esperança àquele povo, Continuando, mas até na Babilônia os falsos profetas inimigos de Jeremias não deixaram de lhe dar combate, Então falso profeta tem para todo lado, Capítulos 30 e 31, cântico de restauração, cântico para Israel e Judá, com vislumbre messiânico, escrito por ordem específica de Deus.
de modo a poder ser guardado para ser comparado com os eventos dos séculos posteriores. A nova aliança, ali fala sobre a nova aliança, né? E o Antigo Testamento é a história das relações de Deus com a nação judaica na base da aliança feita no Monte Sinai. Temos aqui uma predição definitiva de que a aliança mosaica seria ultrapassada e completada por outra vez. A substituição da aliança mosaica pela aliança cristã é a principal tese da epístola aos Hebreus, né? Então os irmãos podem até mesmo ler lá em Jeremias 31, no versículo 31, né? Onde o Senhor diz que viriam dias que o Senhor faria um novo concerto. O que é um concerto? Concerto é uma aliança, uma nova aliança, né? Com a casa de Israel, com a casa de Judá, né? E nisto nós vemos que essa aliança, né, é uma espécie dessa profecia, uma revelação da aliança de Cristo, né? A aliança do Senhor, que foi na verdade não feita com sangue de animais, mas com sangue de Cristo, né? Capítulo 32, a compra de um campo. Foi isso um ato antes da queda de Jerusalém. O incêndio da cidade e a assolação do Judá estava quase às portas. No meio do horror, do desespero daquela hora, Jeremias recebe uma ordem de Deus para comprar um campo. Em cerimônia pública, em entregar a escritura para ser guardada em segurança, a fim de que, por essa forma, dar ênfase à sua predição de que os cativos regressariam e a terra seria de novo lavrada, né? Então, uma profecia de restauração futura, né? Capítulo 33, o renovo. Dos 20 reis davídicos que reinaram em Judá durante 400 anos, entre Davi e o cativeiro, a maior parte foram homens muito maus. Somente poucos homens foram dignos do nome de Davi. Nos capítulos 22 e 23, Jeremias faz acusações graves a essa linhagem de reis, aos quais Deus dera a promessa de um trono eterno. Aqui no capítulo 33, ele repete, explicando mais amplamente a profecia sobre um grande rei, chamado o renovo, em que a promessa seria feita, né? Os irmãos entenderem melhor esse renovo, né? Que na verdade Deus ele prometeu o trono, né, eternamente a Davi, né? Ou seja, a sua descendência. Mas quando chega no cativeiro, é levado para o cativeiro, Zedequias, o último rei, é morto, né? Então quer dizer que a árvore genealógica ela é cortada, né? Agora os irmãos imaginam o seguinte: uma grande árvore, né, um grande tronco, aí você pega e serra ela no tronco, né? Aí ela só fica, a árvore só fica no tronco. Não sei se os irmãos, acredito que uma grande parte dos irmãos já tenha visto, né, que mesmo a árvore serrada, um tronco, né, derrubada, serrada, passa-se algum tempo, no meio, no cerne, naquele tronco, começa a brotar ali um raminho, uma raiz, um raminho, e começa a crescer novamente, né? Então esse é o renovo, né? E na verdade a árvore genealógica tinha se cortado, tinha se perdido, né? Até o momento de que os 3 reis magos aparecem em Jerusalém e diz: aonde é nascido o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente. Quer dizer,
o renovo, o broto, ele tinha nascido. E esse renovo é Jesus. Glória a Deus por isso, né? É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Capítulo 24. Zedequias proclama liberdade. Durante o assédio, Zedequias proclamou liberdade a todos os escravos, evidentemente para ganhar favor de Deus, porém não tornou efetiva a sua proclamação, né? Capítulo 35, o exemplo dos recabitas, né? Os recabitas eram uma tribo que vinha dos tempos de Moisés, os quais através dos séculos observava estritamente uma vida simples e ascética. A obediência desse povo foi contrastada com a desobediência de Judá, né? Então os recabitas foram um exemplo para o povo de Israel como obediência, né? O pai dos recabitas, ele disse aos seus filhos, olha para essa tribo, né? Vocês devem habitar em tendas e não tomar vinho. Aí Jeremias, ele convoca os recabitas diante do templo, né? E todo o povo de Judá, e o que ele faz? Jeremias oferece vinho aos recabitas, né? E os recabitas rejeitam, né? Eles dizem, ao nosso pai, eles nos ordenou a não habitar em tendas e não beber vinho. E até os dias de hoje, nós não bebemos vinho, né? Então, aquele povo, ele serviu de exemplo porque os recabitas obedeceram ao seu pai. Porém, o povo de Israel não estava obedecendo os mandamentos do seu Deus, né? Era uma grande lição para o povo de Israel. Capítulo 36. O rei queima o livro de Jeremias, né? Como eu disse os irmãos, Baruque era o escrivão, foi ler diante do rei, e o rei Joaquim acabou queimando, né? Jeremias, por este tempo, já fazia 23 anos que vinha profetizando, desde o 13º ano de Josias ao 4º de Joaquim. Agora recebe ordem de colecionar essas profecias no livro, de modo a poder ser lidas ao povo. Porquanto neste tempo o próprio Jeremias não gozava de liberdade para falar-lhe. Levou 1 ano ou mais escrevendo o livro. Sua leitura causou profunda impressão em algum dos príncipes. Porém o rei, descarada e desafiadoramente, queimou o livro. Jeremias teve que escrever tudo outra vez, né? Deus ordenou a Jeremias escrever tudo de novo. 37, 38, a prisão de Jeremias. Durante o cerco, quando os babilônicos se retiraram temporariamente por causa da aproximação do exército egípcio, Jeremias, provavelmente devido à escassez de alimento em Jerusalém, tentou deixar a cidade e ir para sua residência em Anatote. Isso pareceu aos seus inimigos uma tentativa de se juntar aos babilônios, visto que aconselhara insistentemente a rendição ao rei da Babilônia, de sorte que, suspeitando de ser traidor a agir no interesse dos babilônios, foi preso. Zedequias revelou-se favorável a Jeremias, mas era um rei fraco, né? Ou podemos dizer um rei frouxo, né? Que não tinha atitude, não tinha palavra. Amados e queridos irmãos, assim nós ficamos com essa segunda lição dos profetas maiores, né? Não conseguimos terminar todo o livro do profeta Jeremias, que é um livro bastante extenso. Mas semana que vem estaremos terminando o livro de Jeremias e também entrando no livro de Lamentações de Jeremias, né? E espero que
os irmãos também não somente assista às videoaulas, como também lê os livros, lê o livro, responda o questionário, né? Não falte nas videoaulas, né? Para o melhor aproveitamento, né? Para o melhor entendimento dos irmãos, né? Porque muitas das coisas que os irmãos que está no livro aqui, no livro dos irmãos, né? Muitas das coisas que a gente passamos nas videoaulas não está no livro, né? Então os irmãos acabam perdendo muitos pontos, explicações importantes, né? Então assim nós ficamos com essa lição. Vamos terminar recitando a nossa divisa no 3. 1, 2, 3. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensine o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9:9. Que Deus abençoe grandemente a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.